o vômito e o milagre. A chuva miúda de abril caía sobre a rua 25 de março como um suspiro de Deus, daquele jeito que só Campinas tem, não molha de verdade, mas deixa tudo com cheiro de terra molhada e saudade. Eu estava atrás do balcão da Mercadinho São Jorge, contando as notas do caixa pela terceira vez, porque o Zé do Contábil tinha me ensinado que dinheiro some como pipoca no carnaval, meu filho, e você não quer ser o palhaço da história. Era terça-feira, véspera de feriado, e o movimento tava daquele jeito. Dona Maria das Coxinhas passou correndo para pegar farinha. Tá acabando, meu bem, e amanhã é dia de fazer os pastéis pra família. O seu João do boteco do lado veio pedir fiado, só até sexta. Júnior, juro pela Nossa Senhora. E os moleques da esquina brincavam de soltar rojão mesmo com a chuva, porque em Campinas o carnaval pode acabar, mas a bagunça não. Eu, Júnior, ou Juninho Balcão, como me chamavam desde os 16, quando comecei a trabalhar aqui, não acreditava em nada além do que via. Não em Deus, não em Nossa Senhora, não em milagre. Minha mãe, coitada, rezava todo dia para eu voltar pro caminho, mas eu só ria. Se ela é tão poderosa, por que não arruma meu salário? Eu dizia, enquanto contava os trocados que mal davam para pagar o aluguel da kitnet na Vila Industrial. Foi quando ela entrou. Uma mulher alta, vestida de branco, não daquele branco de noiva, mas daquele branco sujo de quem já andou muito, como as paredes do bar do tio Zé depois do carnaval. O cabelo preto, longo, molhado pela garoa, grudava no rosto dela. Não era bonita no sentido de revista, mas tinha algo luminoso. Como se carregasse uma lâmpada por dentro. Preciso de água benta, ela disse, a voz tão baixa que quase se perdeu no barulho da rua. Eu ri. Não de zoação, mas de nervoso. Aqui é mercadinho, minha senhora, não igreja. A mais próxima é a Matriz, lá na Praça José Bonifácio. Uns 5 quarteirões. Ela não se mexeu. Só olhou para mim com uns olhos escuros que pareciam furar a minha alma. E então falou, devagar. Você vai me ajudar. Porque hoje você vai precisar. Um arrepio subiu pela minha espinha. Não era medo, era certeza. Como quando você sabe que vai chover antes das nuvens escurecerem. Tá bom, eu disse, levantando as mãos. Vou ver o que tenho. No fundo da loja, atrás das caixas de cerveja, tinha um armário velho onde a dona anterior guardava velas, imagens de santo e umas garrafinhas de água benta que o padre distribuía na Páscoa. Peguei uma, soprei a poeira, e quando virei, ela tinha sumido. Puta que pariu, murmurei. Foi aí que ouvi o primeiro grito. Do lado de fora, a rua 25 de março tinha virado um inferno. Um carro, um Gol preto com vidros escuros, tinha derrapado na chuva e subido na calçada, esmagando a banca de pastéis do seu Moacir. Os moleques que brincavam há pouco agora corriam em pânico, e o seu João, bêbado como sempre, tentava puxar o Moacir debaixo do carro, mas a perna do velho estava presa. E o pior, o carro ainda estava com o motor ligado. Se o pé do motorista escorregasse no acelerador de novo, ia passar por cima de todo mundo. Eu não pensei. Corri. Segura esse cara, gritei pro seu João, enquanto pulava no capô do Gol. O vidro da frente estava quebrado, e o motorista, um cara jovem, de camisa polo rasgada, estava caído no volante, sangrando da testa. Cheirava a álcool e desespero. Sai daí, seu louco, ele berrou, tentando me empurrar. Esse carro é meu. E essa rua é nossa, seu filho da puta. Eu socava o vidro quebrado com as mãos, cortando os dedos, até conseguir abrir a porta por dentro. Desliga essa porra! Foi quando vi a faca. Ela estava no banco do passageiro, grande, de cozinha, com a lâmina suja de algo escuro. O cara sorriu, um sorriso torto, de quem já perdeu tudo. Vai morrer hoje, meu irmão. Todo mundo aqui vai. Ele segurou meu braço e cravou a faca no meu ombro. A dor foi como um raio. Caí para trás, escorreguei no capô molhado, e quando bati a cabeça no chão, vi ela de novo. A senhora do asfalto molhado. A ela não era a mesma visão de antes. Não estava no alto da igreja,
nem envolta naquela luz dourada que me fez vomitar na pia batismal. Dessa vez, ela estava aqui, no meio da rua, entre o cheiro de gasolina e a chuva fina que caía sobre a 25 de março como uma maldição. Seus pés descalços não tocavam o asfalto, flutuavam, leves, sobre as poças de óleo e sangue que se misturavam na sarjeta. O homem da faca não a viu. Ele só viu eu me contorcendo no chão, segurar a ferida no ombro e rir, um riso rouco, de quem já sabe que não vai sair vivo daqui. Tá achando graça, é? Ele cuspiu no chão, a faca tremendo em sua mão. Vou te abrir como um porco, seu crente de merda. Eu não era crente. Não até 3 dias atrás, quando entrei na igreja Nossa Senhora do Carmo, bêbado, xingando Deus e cuspindo no chão. Não até a imagem de Nossa Senhora Aparecida me olhar nos olhos e me fazer sentir algo que me arrancou as entranhas e me jogou de joelhos na frente da pia batismal, onde vomitei até não ter mais nada dentro de mim. Não até o padre, assustado, me batizar ali mesmo, com água benta e lágrimas nos olhos, enquanto eu tremia como um animal ferido. Agora, aqui, com a lâmina fria rasgando minha carne, eu via ela de novo. E dessa vez, ela não estava só olhando. Seus dedos delicados, mas firmes, tocaram o ombro do homem. Ele congelou. A faca caiu no chão com um clim metálico. Seus olhos, antes injetados de ódio, se arregalaram como se alguém tivesse jogado álcool neles. Mãe! Ele sussurrou, a voz quebrada. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que saíra da minha garganta 3 noites atrás. A chuva parou. Não de repente, não como nos filmes, foi diminuindo, gota por gota, até que só restou o silêncio e o farfalhar dos plásticos das barracas de camelô da rua. O homem caiu de joelhos. Não por mim, não pela faca, não pela polícia que já se aproximava com sirene ligada. Ele caiu porque ela estava ali, e algo dentro dele, algo que ele enterrou há muito tempo, acordou. Me perdoa. Ele chorava agora, as mãos sujas de sangue pressionadas contra o rosto. Me perdoa, mãe. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia correr, se devia gritar, se devia me arrastar até a faca e cravar ela nele antes que ele mudasse de ideia. Mas meus braços não respondiam. Minha visão turvava. E então, ela se virou para mim. Seus olhos eram 2 poços de escuridão e luz ao mesmo tempo. Não era um olhar de julgamento. Era um olhar de escolha. Levanta. Não foi uma ordem. Foi um convite. E eu levantei. Não sei como. Não sei de onde veio a força. Mas eu me pus de pé, cambaleando, e quando olhei para baixo, a ferida no meu ombro não sangrava mais. Não estava fechada, ainda doía como um inferno, ainda escorria um filete vermelho, a hemorragia tinha parado. Como se algo tivesse segurado o sangue dentro de mim. O homem no chão não se mexeu. A polícia chegou, gritando, armas em punho. Um deles me olhou, confuso, como se não soubesse se devia me prender ou me levar para o hospital. Ele tá armado. Apontei para a faca, a voz falhando. Ele ia matar todo mundo. Mas quando os policiais revistaram o cara, não encontraram nada. Nem faca, nem arma, nem sequer um canivete de brincadeira. Só um homem quebrado, chorando como uma criança, murmurando orações que não fazia ideia que sabia. O que foi que você viu? Um dos PMs me segurou pelo braço, me sacudindo. Fala, porra! Eu olhei para onde ela estava. Mas ela não estava mais lá. Só a rua. Só a chuva que voltará a cair, agora mais forte, lavando o sangue do asfalto. Só o cheiro de pastel frito vindo da barraca do seu Zé, que nem tinha fechado com toda a confusão. Nada. Menti. Não vi nada. 3 meses depois, eu ainda trabalhava na mesma loja de tecidos na 25 de março. O mesmo balcão, os mesmos clientes, o mesmo cheiro de pano novo misturado com mofo. Mas algo tinha mudado. Eu não bebia mais. Não xingava mais Deus. E toda terça-feira, depois do expediente, eu ia até a igreja do Carmo e fique. O peso da graça. 3 meses depois, eu ainda trabalhava na mesma loja de tecidos na 25 de março.
O mesmo balcão, os mesmos clientes, o mesmo cheiro de pano novo misturado com mofo. Mas algo tinha mudado. Eu não bebia mais. Não xingava mais Deus. E toda terça-feira, depois do expediente, eu ia até a igreja do Carmo e ficava ali, no fundo, olhando para o altar como se esperasse que ela aparecesse de novo. Não rezava. Não sabia rezar. Só ficava. Até que, na véspera do Carnaval de 2020, tudo desandou. A chuva e o sangue. Era abril, mas o clima em Campinas parecia brincar de roda. Chovia chuvinha fina, daquele tipo que molha a alma antes do corpo. As ruas da 25 de março estavam cheias de gente correndo para comprar tecidos para fantasias de último minuto, blocos de rua não esperavam por ninguém. Eu atendia no balcão, distraidamente, quando ela entrou. Não era a mesma mulher daquela noite. Essa aqui era jovem, magra, com os olhos vermelhos de chorar. Vestia uma blusa rasgada e segurava um embrulho sujo de sangue. Me ajuda, moço. Por favor. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que usavam quando não tinham mais para onde correr. O que foi? Percebi que minha voz não tremia. 3 meses atrás, eu teria cuspido um "não é problema meu" e virado as costas. Eles estão me procurando. Preciso sumir. Ela olhou para trás, como se esperasse ver alguém. Tô com medo. Foi então que ouvi os passos. 2 homens entraram na loja, um deles com uma faca no cinto. Não eram policiais. Não eram salvadores. Ah, sua puta! Achei que ia escapar, é. O mais baixo tinha uma cicatriz no rosto, daquelas que contam histórias feias. O outro, um sorriso torto, como se a vida toda fosse um deboche. Eu não pensei. Agarrei a tesoura de tecido que estava no balcão e a segurei contra a coxa, escondida. Ela não tá aqui, não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Procuram o quê, seus merda? O de sorriso torto riu. Ó o machão. Vamos ver se você é durão quando a gente te abrir. Eles avançaram. O grito e a sombra. O primeiro golpe veio rápido. Uma facada no ombro. Doeu como um inferno, mas eu não soltei a tesoura. A garota gritou, e foi isso que salvou a gente. Porque ela apareceu. Não foi um clarão. Não foi um coro de anjos. Foi só ela. A mesma mulher daquela noite, 3 meses atrás. A mesma que tinha me olhado com uma tristeza que parecia carregar o peso do mundo. Desta vez, não estava sangrando. Desta vez, seus olhos brilhavam como se guardassem todas as lágrimas já choradas. E os homens pararam. Não foi medo. Foi como se algo os puxasse para trás. O de cicatriz gritou, como se estivesse sendo queimado por dentro. O outro caiu de joelhos, segurando a cabeça. Sai daqui, sua desgraçada! O grito não era para a garota. Era para ela. E então, como se o ar tivesse se tornado água, os dois saíram correndo. Tropeçaram um no outro, esbarraram na porta, sumiram na chuva. Silêncio. A garota olhava para mim, depois para o meu ombro ensanguentado, depois para onde ela tinha estado. Quem era aquela mulher? Eu não respondi. Porque ela não estava mais lá. Só a chuva. Só o cheiro de tecido molhado. Só o latejar da facada, como se meu corpo gritasse acorde, isso não é sonho. A pia e o vômito. A garota se chamava Mariana. Tinha 19 anos, vinha de Piracicaba, e estava metida com um bando de traficantes que usavam o carnaval como desculpa para mover droga. Ela tinha tentado sair. Eles não deixaram. Levei ela para o pronto-socorro da Santa Casa, menti que ela era minha prima, que tinha caído. Enquanto esperávamos, ela me contou tudo. E eu contei quase tudo. Tem uma igreja aqui perto. A do Carmo. Eu olhava para as mãos, ainda tremendo. Vamos lá. Ela não questionou. Talvez porque, depois do que tinha visto, questionar fosse a última coisa que fazia sentido. Entremos pela porta lateral, onde a pia batismal ficava.
Não tinha ninguém. Só o eco dos nossos passos e o cheiro de cera de vela. Foi então que o mundo girou. Não foi a dor do ombro. Não foi o cansaço. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. A náusea veio de repente, um calor ácido subindo pela garganta. Não tive tempo de correr. Ajoelhei-me na frente da pia batismal e vomitei tudo o que tinha no estômago. O cheiro de cerveja barata, o medo, a raiva, a culpa. As lágrimas misturavam-se ao suor, e eu tremia como se estivesse com febre. Foi quando ela apareceu. Não foi um clarão. Não foi uma voz do céu. Foi uma presença, suave, mas inegável. O ar ficou mais denso, como se alguém tivesse acendido todas as velas de uma só vez. E então, no reflexo da água batismal, ainda turva pelo meu vômito, vi um rosto. Não era um espelho. Era ela. Nossa Senhora Aparecida olhava para mim com olhos que não eram de pedra, nem de tinta, nem de imaginação. Eram reais. E estavam tristes. Filho, por que você demorou tanto? Não foi uma voz alta. Foi um sussurro dentro da minha cabeça, como se as palavras tivessem sido costuradas diretamente na minha alma. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar. Larissa, ao meu lado, deve ter visto algo também, porque ela caiu de joelhos, os dedos tremendo enquanto faziam o sinal da cruz. Meu Deus, ela murmurou. É ela. A água na pia começou a brilhar. Não como ouro, não como fogo. Como água viva. E então, sem que ninguém tocasse nela, sem que ninguém a movesse, a água se ergueu em um jorro fino, como um fio de prata, e desceu sobre a minha testa. Foi como levar um choque. Não de dor, mas de verdade. De repente, eu sabia coisas que nunca tinha sabido. Sabia que Deus existia. Sabia que Ele me amava. Sabia que todas as vezes que eu tinha zombado da fé alheia, todas as vezes que eu tinha dito que religião era ópio do povo, todas as vezes que eu tinha virado as costas para minha mãe quando ela ia à missa, eu estava errado. Não de um jeito humilhante. De um jeito libertador. E então, como se alguém tivesse apertado um botão, tudo voltou ao normal. A água parou de brilhar. O ar voltou a ser só ar. A igreja continuou vazia, exceto por nós dois. Mas eu não era mais o mesmo. Larissa me olhou, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Você foi batizado. Ela tocou a minha testa, como se esperasse que ainda estivesse molhada. Pela própria Mãe de Deus. Eu não respondi. Não conseguia. Porque, de repente, eu me lembrei de algo que tinha esquecido há anos, o cheiro de rosas. O mesmo cheiro que invadia minha casa quando eu era criança, quando a minha avó acendia velas para Nossa Senhora. O mesmo cheiro que, agora, impregnava a igreja. E então ouvi passos. Não eram passos normais. Eram muitos passos. Rápidos. Pesados. Eles estão vindo. Larissa se levantou de um pulo, o pânico de volta aos olhos. Os caras da boca. Eles devem ter visto a gente entrar aqui. Eu não precisei perguntar quem. Sabia. Os mesmos que tinham deixado ela daquele jeito. Os mesmos que, se nos encontrassem, não iam só bater. Iam matar. Tem uma saída pelos fundos? Perguntei, já me levantando. Não sei. Corremos. Os passos ficavam mais altos. Alguém gritou algo do lado de fora. Não entendi as palavras, mas o tom era claro, eles tinham armas. Chegamos ao altar. Não tinha porta. Só uma janela alta, gradeada. Sem chance. Merda. Larissa se encostou na parede, respirando rápido. A gente tá ferrado. Foi então que eu vi ela de novo. Não no reflexo. Não na água. Desta vez, no corredor. Uma silhueta de mulher, vestida de branco e azul, andando em direção à porta principal. Os passos dos bandidos pararam. Ouvi um murmúrio confuso. Que porra é a cu? E então, o milagre.
Não foi um raio. Não foi um terremoto. Foi silêncio. Um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. E então, um vento. Não vinha de nenhuma janela. Não vinha de nenhuma porta. Vinha dela. As velas se apagaram. As sombras dançaram. E quando a luz voltou, os bandidos tinham sumido. Não tinha corpo. Não tinha sangue. Não tinha sinais de luta. Só paz. Larissa e eu nos olhamos. O que foi isso? Ela sussurrou. Eu não tinha resposta. Mas, pela primeira vez na vida, eu acreditava que algumas coisas não precisavam de explicação. 3 meses. 3 meses depois, o cheiro de pipoca queimada ainda me perseguia. Campinas em abril de 2020 era um fantasma do que já tinha sido. A rua 25 de março, normalmente lotada de ambulantes gritando "ó, a promoção, meu irmão", e crianças correndo com balões de carnaval fora de época, agora estava vazia, só ecoando o barulho dos meus passos no piso úmido. Chovia fino, aquela garoa chata que molha a alma mais do que a roupa. Eu ainda trabalhava na mesma loja de tecidos, mas nada era igual. Depois daquele dia na igreja, eu não conseguia mais negar. Não tinha como. Algo tinha acontecido, e não era alucinação, não era medo, não era sorte. Era ela. Nossa Senhora. E eu, um ex-ateu que ria dos fiéis na procissão de Aparecida, tinha vomitado na pia batismal e saído de lá com a marca d'água na testa. E aí, Zé? Tá com cara de quem viu fantasma de novo. O seu Damião, dono da loja ao lado, me cutucou enquanto eu arrumava as caixas de botões. Ele não sabia de nada, mas o povo do centro já comentava. O balconista da rua 25 que virou santo do dia pra noite. Tô bom, seu Damião. Só pensando na vida. Menti. Na verdade, eu pensava nela. Todos os dias. Todas as noites. Larissa tinha sumido. Não literalmente, mas depois daquele silêncio na igreja, ela não quis mais falar no assunto. Isso não é pra mim, José, disse, com os olhos brilhando de um medo que eu não entendia. Mas eu entendia sim. Medo de acreditar. Medo de não ter mais desculpas. Foi então que eles voltaram. Não os bandidos. Pior. Era uma sexta-feira, quase fechando a loja, quando um carro preto parou na frente, vidros escuros, música alta. 2 homens saíram, ternos caros, sorrisos falsos. José Carlos da Silva? O mais alto perguntou, como se já soubesse a resposta. Sou eu. A mão no bolso, onde eu guardava o terço que a irmã Maria me deu por precaução. A gente ouviu umas coisas interessantes sobre o senhor. Sobre um milagre. O outro riu, como se fosse piada. Meu estômago revirou. Não era a primeira vez que alguém vinha atrás de provas. Jornais, blogueiros, até um padre cético de São Paulo. Mas aqueles caras não eram jornalistas. Não sei do que vocês estão falando. Tentei fechar a porta, mas o primeiro empurrou, entrando como se a loja fosse dele. Veja bem, Zé. Tem gente que paga muito dinheiro por histórias como a sua. E tem gente que paga mais ainda para elas sumirem. Ele pegou um santinho de Nossa Senhora Aparecida da prateleira, rasgando no meio. Entende? Eu deveria ter sentido medo. Mas não senti. Sentia ela. O mesmo silêncio de antes. O mesmo vento. E então, o cheiro. Não de pipoca queimada. De rosas. As luzes piscaram. Os homens olharam para cima, assustados, como se algo os puxasse. O mais baixo soltou um grito, o outro tentou correr, mas a porta não abria. E então, igual àquela noite, eles sumiram. Não teve barulho. Não teve luta. Só o santinho rasgado, caindo inteiro no chão. Eu me ajoelhei. Não por medo. Por gratidão. Porque, pela segunda vez, eu tinha sido salvo sem merecer. Hoje, quando a garoa cai sobre Campinas e o cheiro de pipoca volta nas barracas da 25 de março, eu sei que não foi sorte. Não foi coincidência.
Foi ela. E eu, o balconista que vomitou na pia batismal, finalmente entendi. A fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre saber que, quando você menos espera, o milagre está no silêncio entre as suas dúvidas. 2000 caracteres. No final, tudo fez sentido, e aquele milagre me ensinou a valorizar cada instante.